Por que não devemos usar a cruz? Ao contrário do que muitos pensam, cruz não é símbolo do cristianismo. Cruz é símbolo de maldição. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Nos tempos de Cristo, todas as pessoas que eram condenadas à morte eram torturadas e pregadas em uma cruz. Por exemplo, nos Estados Unidos, hoje, o principal método é a injeção letal. Em outros tempos foi a cadeira elétrica. Ao longo da história existiram vários métodos de execução. Vou citar aqui alguns para você: morte por apedrejamento, morte por decapitação, fuzilamento, enforcamento, câmara de gás, afogamento, pessoas que eram torturadas e queimadas. E Jesus, ele se submeteu à cruz para levar sobre ele todos os nossos pecados, maldição, doença, castigo. E a Bíblia diz: pelas chagas de Cristo fomos sarados. Filipenses 2,7 diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. O versículo 8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A igreja tradicional cristã adotou a cruz como símbolo de Cristo ou símbolo do cristianismo, mas não é isso que a Bíblia diz. Alguns até dizem que nós devemos seguir o exemplo de Cristo e carregar a cruz, mas a Bíblia diz que Cristo se fez maldição em nosso lugar, e maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Cristo, ele foi o nosso substituto, ele se fez maldição por nós. Se você for a um cemitério, por exemplo, está cheio de cruz. Em uma rodovia onde aconteceu um acidente e alguém morreu, muitas pessoas fincam lá uma cruz. Infelizmente, muitos usam a cruz na placa da igreja. Outros têm uma cruz em frente ao templo, e tem muitos que usam a cruz no pescoço. Portanto, nós não devemos usar símbolos, e muito menos a cruz, que é símbolo de maldição. Nós devemos crer no sacrifício perfeito realizado por Cristo na cruz, onde ele consumou todas as coisas e nos deu a vitória sobre todo o mal. E mais, nos garantiu a salvação eterna e nos fez mais que vencedores. A Bíblia diz em Hebreus 10,14: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, Cristo te aperfeiçoou para sempre. Você é salvo pelo sacrifício perfeito na cruz. Você não precisa de símbolos, você não precisa de idolatria, você não precisa de coisas tangíveis. Cristo está em você, ele habita em nós. Somos um espírito com ele, fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Pense nisso.